Como o senhor Krishnamurti falou, a palavra não é a coisa. Não foi só ele que falou isso, né? Michel Foucault, o filósofo francês, também disse isso, né? Muitos outros sábios e filósofos também disseram. Existe uma diferença entre conceito, que é mental, intelectual, e experiência. E o caminho do despertar espiritual não está no conceito em si. O conceito pode ser relativamente útil, mas nenhum conceito vai ser absolutamente útil. A senhora Blavatsky afirma nas suas aulas privadas, reservadas para os seus estudantes em Londres, em abril de 1891, um mês antes de morrer, que ela disse que o estudante não deve achar que a primeira impressão que ele tem do ensinamento é a definitiva. Ele tem que continuar tentando, ele ou ela, né? Tem que continuar tentando, até que ele deixa para trás todas as noções adquiridas num estado de ignorância, e segundo ela, ele entra, expressão dela, ele literalmente entra no mundo da não forma, que é o mundo do espírito, né? Que é o mundo da unidade. Aqui e agora. E essa pessoa não abandona o mundo material. Ao contrário, ela vive para ajudar outros a alcançar essa mesma realização. Então, quando se fala de um caminho para o despertar espiritual, não está se falando de nada pronto. Eu gostaria de sugerir para vocês que uma das melhores definições de um verdadeiro mestre espiritual está no livrinho da senhora Blavatsky, que é A Voz do Silêncio, que ela escreveu 2 anos antes de morrer, em 1889, em Fontainebleau, perto de Paris. Nesse livrinho é dito que o instrutor, o verdadeiro instrutor, meramente aponta o caminho. Ele não busca persuadir, ele não busca convencer, ele não gera ideologias, ele, portanto, não gera divisões, ele não gera credos, ele não atrai para si louvores pessoais, clubinhos, cartões de créditos kármicos, ou seja lá o que for. Ele apenas aponta o caminho. Essa é a tarefa do instrutor espiritual. Cabe ao aspirante, ao estudante, prestar atenção. E, portanto, eu só gostaria de compartilhar com vocês brevemente algumas passagens que eu colhi da espiritualidade universal, de várias tradições, onde existe esse apontar. E a primeira delas vem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. E é uma passagem que mostra muito nitidamente 2 níveis de ensinamento dentro de uma mesma tradição. E esses 2 níveis estão em várias tradições, que é o nível público, de livre acesso, né? E aquele nível não tão acessível, não por exclusivismo, mas porque ele pressupõe fazer o trabalho de casa. E é a famosa passagem do moço rico. Mas eu vou ler da Bíblia. Isso está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Aí alguém se aproximou dele, de Jesus, e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe:
Quais? Jesus respondeu: estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo esta palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Existem pessoas que leem essa passagem e dizem que realmente as pessoas ricas vão ficar num Kali Yuga perpétuo, né? Mas isto é claro que é uma distorção. Mas o importante aqui é que Jesus, a pergunta feita é: o que farei de bom para ter a vida eterna? Então o primeiro estágio do caminho é o quê? É descobrir uma maneira de adotar uma conduta socialmente responsável e humanamente compassiva. Porque sem responsabilidade e compaixão não existe sociedade humana. Eu nunca vou esquecer uma entrevista da primeira-ministra Indira Gandhi, numa homenagem à Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse: como indiana eu me sinto envergonhada de reconhecer perante os senhores que foi preciso uma freira católica vir para a Índia para ensinar aos indianos um sentido de compaixão social. Por quê? Porque, infelizmente, embora herdeira de uma nobre tradição espiritual, a sociedade indiana também se materializou. Eu vou falar um pouco mais disso amanhã, quando eu falar um pouco do fanatismo hindu. Nós estamos muito acostumados a falar e a expor o fanatismo, por exemplo, de certos setores muçulmanos. Mas o fanatismo e a extrema-direita hindu são tão perigosos quanto estes. E eles estão no poder na Índia. Eles têm uma ideologia chamada Hindutva, que significa a Índia para os hindus. Quem mora aqui acha, bom, tudo, não tem nada de errado com isso, só que existem 200 milhões de muçulmanos na Índia. Então, quando a pergunta é feita, qual é a resposta de Jesus? O primeiro estágio é autorresponsabilidade. E esses preceitos não são só cristãos. Se vocês pegarem a tradição budista, o que são o Panchasila? São os 5 preceitos. Se vocês pegam a tradição do yoga, o que são Yama e Niyama? São preceitos de conduta. Não impostos, mas são como se fossem diretrizes de conduta que nós devemos observar por nós mesmos, né? Não tem ninguém lá fora tentando controlar nossa consciência. Mas quando o jovem diz para Jesus que ele já guardava aqueles preceitos desde pequeno, desde quando ele era jovem, aí então Jesus apresenta para ele uma parte mais profunda do caminho, ou aponta para ele. Qual é? Vende os teus bens e dá aos pobres. Quantos de nós estamos preparados para aliviar a bagagem de escombros de experiências não resolvidas? Por que nós carregamos conosco mesmos essa bagagem? Vou dar um exemplo. Existe um atrito ou um mal-entendido
entre nós e uma outra pessoa. O nosso orgulho foi ferido, ou o nosso senso de autoestima foi ferido. Ao invés de observar aquilo no mesmo dia, com clareza, e ver o que aquilo é com clareza, nós permitimos que aquilo se enraize, com raízes escuras dentro da nossa psique. Isso gera o ressentimento. E o ressentimento passa a mediar cada experiência nossa, não só com relação àquela pessoa, mas com relação ao mundo. Um pouquinho mais de atenção evitava isso. Dá aos pobres. O sentido de dar. Não é só na tradição cristã que tem isso. No budismo do norte, chamado budismo Mahayana, a primeira virtude transcendental, paramita, é dar, dana. Aprender a dar. O que implica não só recursos financeiros ou comida, mas também atenção. Né? Uma vez eu li algo que também do qual não esqueci. A verdadeira caridade não é dar aquilo de que não precisamos mais. A verdadeira caridade é dar aquilo do qual nós mais precisamos, que somos nós mesmos. O dar-se de si mesmo. Né? Quando alguém nos chega para conversar com um problema, será que nós damos uma atenção qualificada para aquela pessoa? Ou nós damos uma atenção editada? Né? Nós já estamos pensando no próximo compromisso. Né? Mas o dar-se tem todas essas dimensões. Né? Mas o mais difícil vem depois. Né? Vender os nossos bens, dar aos pobres, até que talvez se consiga fazer, mas o mais difícil vem depois, porque aí depois o jovem realmente, ele reconhece que ele não consegue seguir esse caminho. O mais difícil vem depois. E Jesus diz, depois de vender os seus bens, depois de dar aos pobres, vem e segue-me. E também a interpretação literal é que tem que se seguir a pessoa de Jesus, né? Mas o exame de outras tradições mostra que não é esse o sentido da passagem do Evangelho. Por quê? Porque no budismo, um dos títulos do Buda é Tathagata, aquele que segue os passos dos seus predecessores. Não porque ele os está imitando, né? Mas porque ele ou ela, há Budas femininos também, ele ou ela descobriu esse caminho interior. E na verdade, quando a pessoa se aproxima desse modo de vida, aprofunda esse modo de vida, ela descobre essa fonte de felicidade e de realização que foi também mencionada na palestra anterior, que no cristianismo se chama de Cristo. E que no budismo é a natureza do Buda dentro de nós. Que no taoísmo é o Tao. E que na tradição mística do islamismo, no sufismo, é o amado. Ou seja, é uma experiência direta.